Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Online. Hoje o Papo Online é com uma amiga, uma outra menina super poderosa, que além de advogada, é corretora de imóveis aqui na região do litoral e em São Paulo. Maria Lisboa, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Sem muita delonga, vamos já Vamos lá. para o que a gente se propõe. Como é que está o mercado de imóveis depois desse boom que foi durante a época da pandemia, né? Todo mundo migrou, muita gente migrou para o interior, para as praias, tá? Como é que está o mercado hoje? Bom, eu ainda vejo esse mercado ainda, tá? Nesse estouro aí. Eu acho que ainda não passou, né? Ele reduziu um pouquinho, mas a gente ainda tem essa migração. Tá? Porque agora as pessoas já estão mais estabilizadas, já entenderam o que estava acontecendo. Então, assim, eu preciso de mais um dormitório aqui para trabalhar e fazer um escritório em casa. Né? Então, teve essa migração de imóveis para imóveis maiores e para o litoral e para o interior. Então, ainda existe essa migração. A gente conversa muito com os clientes, né? E uma das primeiras perguntas é né, qual é o objetivo? Você vem para lazer? Você vem para morar? E a gente ainda percebe esse movimento muito grande para a moradia, né? Dessa busca da qualidade de vida realmente, né? De um local maior, porque agora estabilizou a questão de que o trabalhador, o funcionário, ele sabe, eu consigo trabalhar de casa quantos dias na semana, né? Então isso já ficou estabilizado. Então agora ele realmente pode vir de vez, né? Então ainda existe esse movimento, tá? De busca por imóveis maiores, com bastante lazer, né? Mas o mercado bem interessante. Mas o mercado ainda está naquela situação de preços mais elevados. Ainda, tá? O pessoal sempre fala isso, né? Ano passado o pessoal, tá muito alto, vou esperar baixar os preços. Não tá acontecendo, tá? Porque o que acontece? A gente tem uma procura muito maior do que eu tenho aqui de imóveis, né, disponíveis. Então, tanto em São Paulo, você fala, eu quero ter um apartamento lá de 100 metros quadrados, que é um belo apartamento. Sim. Mas você não tem, por exemplo, uma sacada gourmet, ou você não tem mais um dormitório. Entendi. Então, as pessoas, elas migraram para imóveis maiores, com essa condição de mais um cômodo para que ela faça um escritório, pelo menos, e a condição de ter o lazer para as crianças. Então, essa migração de apartamentos para apartamentos maiores e para casas com quintal, com jardim, com piscina. Então, esse cliente, né, o perfil desse cliente aí, que seria um alto padrão, que o alto padrão ele é considerado entre 1 milhão e 1,5 milhão, tá? Aumentou muito. Então, em São Paulo, este ano, que é 2023, que a gente ainda percebe esse boomzinho ainda, né? Que não é tão grande, ainda tem. Tá. Né? 40% dos imóveis hoje de lançamento em São Paulo são de alto padrão. Então, assim, o que a gente tinha uma tendência de reduzir para apartamentos, microapartamentos, de 20, 30 metros quadrados. São aqueles estúdios que estão saindo, né? Tem uma boa saída ainda, mas é praticamente para aquela pessoa que precisa trabalhar em São Paulo e no final de semana ele vai para o litoral ou vem para o interior. Então, ele deixa a família dele aqui no interior e durante a semana ele vem... final de semana ele vem para cá. Na sexta e volta na segunda de manhã, por exemplo. Que nem a gente está aqui muito próximo, né? Sim. A gente de São tá Paulo. 40 minutos. E também tem essa possibilidade da pessoa vir à noite. Então ela fala, eu consigo ainda, um dia que libera mais cedo o trabalho, né? Ela consegue ainda vir para cá. Vem para cá, né? E volta de manhã. Volta de manhã, sai daqui às 5 da manhã, né? 6. Então é possível. Então, essa proximidade de São Paulo, tanto o litoral, né? A gente tem uma procura muito grande em Santos, né? O boom em Santos foi gigante. Se você comprava um apartamento em Santos de 200 mil, hoje esse mesmo apartamento custa 400. Nossa, subiu tudo isso. Muito. A faixa de aumento aí em torno de 40% também dos valores dos imóveis. Mas esse imóvel, ele continua nesse valor ou o mercado está retroagindo nesse, ou continua ainda? Continua. Ainda continua. Porque esse público, ele não parou de comprar. O público que está comprando hoje, a maioria das pessoas é pagamento à vista, tá? Porque a nossa taxa de juros é muito alta, a taxa Selic está em 13,75. Sim, para você comprar um financiamento fica difícil, praticamente inviável. Hoje você tem um financiamento pela Caixa, que ainda está em um dígito, né? Então menos de 10%, mas os outros bancos
Isso, acima mas de não 10, é 11. 10% ao mês, é 10% ao ano. ao ano, né? Isso Mas é muito, muita coisa. é muito alto, né? Então, o que que acontece com isso? A pessoa que ia financiar um valor, de 200 mil reais, por exemplo, ela vai fazer um financiamento hoje, ela precisa ter uma renda muito maior, porque a parcela dela ficou maior, né? Porque só pode, por exemplo, eu tenho um salário hoje de 10 mil reais, eu só posso dispor de 30% para o pagamento daquela parcela. Então, o banco ele vai olhar, olha, sua parcela máxima é 3 mil reais. Né? E aí, quanto que se financia com 3 mil reais? Mais ou menos 80 mil reais de financiamento. Então, é muito pouco. Não dá para nada. Né? Então, antes a gente tinha uma proporção mais ou menos assim, a minha conta, né? A cada 100 mil que você precisa financiar, você tem que ter uma renda de 4 mil. Tá? Essa conta já não bate mais hoje. Então, você tem que ter uma renda muito maior, você tem que ter muita coragem para fazer o financiamento. Sim. Porque você olha e fala, nossa, quanto vai amortizar desse financiamento? Isso também é uma coisa que... Até uma dica aqui que eu quero dar para as pessoas, isso que é as bom. pessoas não... Ninguém fala, né? O banco não vai te falar, né? Quando você faz um financiamento bancário, que é muito legal, gente, é uma dica muito boa mesmo, é o seguinte... Você tem uma taxa de juros que você paga e você tem o valor de amortização que você está pagando quando você paga a parcela. Sim, que é muito pouco hoje. Muito pouco. Então, vamos supor, hoje uma parcela de 5 mil reais, você está amortizando mais ou menos 500 reais. Mais ou menos 10%. De 100 mil... É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, o que acontece? O que o banco faz para você? Vamos supor que entrou um dinheiro lá, você quer quitar, você quer amortizar aquilo. O banco, ele não vai permitir que você pague a próxima parcela. Ele permite que você pague as últimas. E isso é muito interessante, que as pessoas quase não falam. Pague as últimas parcelas. E qual que é a dica? Quando você faz o financiamento, o banco ele te dá uma planilha com todos os valores das suas parcelas até o final. Então, você está fazendo um financiamento 2023, 30 anos, você tem uma planilha até 2053. E aí, a sua última parcela, vamos supor, a sua primeira hoje é 5 mil, a sua última é 1.400. Aí você fala, nossa, vou pagar a última, né? Sim. Pago uma daqui e uma dali. Então, essa é a dica. Se você tem 10 mil, você paga 5 mil aqui e 3, 4 6 parcelas. lá, por exemplo. Isso, legal, tá? legal. Mas qual que é a dica maior que as pessoas não sabem, tá? Tem alguns bancos que você tem que ligar para o seu gerente e falar assim, olha, eu quero pagar a última parcela. Ele vai emitir um boleto, vai demorar uma semana. Tem outros bancos que já tem no aplicativo. Então, quando você coloca lá, quero amortizar, eu tenho 10 mil reais, eu quero amortizar, você brinca lá no seu aplicativo do banco, você coloca os 10 mil reais, ele vai falar, olha, ou eu posso reduzir na sua parcela, vai reduzir R$2 por mês. Ou então você reduz no prazo. Então, sempre a dica é que reduza-se no prazo. Tá. O que acontece? Aquela parcela de R$1.400, ela é R$1.400 em 2053. Ela não é hoje, ela não é hoje. Não é no Então, valor de hoje. Exatamente. Então, lá em 2053, que vai ser 1.400, que lá não vai valer mais nada. É como se fosse os 5 mil de hoje. Sim. Né? Só que o que acontece? Se você pagar essa parcela hoje, ela custa R$300. Ela não é de 1.400 em 2023. Entendi. Eu não sei se eu me fiz entender. Para mim, sim, mas vamos dar uma tentar clareada melhor. Clarear. Que é muito bacana. É muito. Só que os bancos não vão te falar isso. Que banco que costuma ter o aplicativo? Itaú tem aplicativo. Tá, que tem essa jogada. Isso, tem essa jogada que é ótima, Mas gente. não estamos Então, presos com banco nenhum. Não tem nada a ver com isso. Me parece que o Bradesco não tem um aplicativo, mas ele libera somente com a gerência. Tá. Também é mas interessante. Mas dá pra fazer essa brincadeira também, liberar. Não dá pra liberar, tá? Todos os bancos, eles têm, todos, inclusive Caixa, todos os bancos, tá? Mas o Itaú você consegue brincar no aplicativo, Entendi. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer Itaú, a taxa é um pouco mais cara. Mas você tem que pensar nos benefícios também que você vai ter, a facilidade do financiamento, né? Então, tem alguns bancos que é muito mais fácil para você financiar. A documentação... ela não é tão burocrática quanto outros. Então, você tem alguns benefícios aí. E se você souber trabalhar com o dinheiro do banco, isso é muito interessante. Sim. Né? Isso todo mundo fala. Então, assim, por que a gente também, que faz um financiamento bancário, que talvez é o primeiro e único imóvel que você vai ter na vida, você também não pode brincar com isso? Brincar no bom sentido, né? Claro. Vamos usar bem esse dinheiro. Vamos né? voltar naquele negócio que você estava explicando, da amortização. Fica a dica, gente, que isso é importante. Vamos lá, nessa amortização. Então, deixar um pouco mais claro. Então, vamos lá. Fizemos um financiamento hoje de R$500 mil, tá? Por 30 anos.
Então, a minha parcela hoje é de R$5.000. Em 2053, daqui 30 anos, ela vai ser de 1.400. No valor de hoje. No valor de hoje. Então, você vai receber aquela planilha, o banco é obrigado a dar, tá? E você vai contando lá, opa, 1.400. Só que aquele valor, ele não é real no dia de hoje. Então, às vezes, a pessoa ela fica esperando juntar 1.400 para pagar a última parcela. Tá. Só que a parcela no dia de hoje ela é de R$300. Porque ela já está com juros de 30 anos, quando eles te dão então, aquele os papel. 1.400 estão com um monte de juros Exatamente. embutidos na data de hoje, mas se você for quitá-la, ela é 300. R$300, por exemplo. Aí a penúltima vai ser 310, 305. Exatamente. E você vem, então, em vez de pagar 5, você vai pagar um monte. Isso pelo sistema SAC, né? Porque tem duas formas de você fazer o financiamento, né? Então, nesse sistema em que a sua parcela vai reduzindo mês a mês. Então, na hora que você for contratar o serviço, o empréstimo, você já tem que saber qual é o sistema. Então, o melhor é o sistema SAC. Para esse caso, que a pessoa tem essa intenção de quitar mais rápido, o sistema SAC, o Price também é possível quitar, tá? Também é o mesmo esquema, a mesma forma, né, de redução de juros, mas o SAC, a sua parcela, ela é mais alta hoje. Tá. E por que isso é interessante? Porque essa é a sua condição hoje. Se o banco te financiou 500 mil e você tem uma parcela de 5 mil, você tem essa condição hoje. Então, ela vai reduzindo. Então, mesmo que... Eu sempre penso assim, eu explico isso para o meu cliente. Se você tiver uma dificuldade, se você já chegou a pagar 5 mil, ela vai reduzindo, você vai conseguir. Até porque o nosso dinheiro também vai valorizando, vai perdendo valor, né? Sim, ele vai perdendo valor. Essa parcela de 5 mil, daqui a pouco os 5 mil não é os 5 mil. Como se fosse mil, ele vai perdendo. Né? Então, isso daqui 10 anos, esses 5 mil que é muito difícil hoje, daqui 10 anos ele vai ser fácil de ser pago, né? A gente fala com os clientes, tem gente que fala assim, nossa, eu já fiz meu financiamento há 10 anos, estou quase quitando. Ou minha parcela é de R$200. Você fala, nossa, que parcela baixa. Inclusive, hoje foi engraçado, porque eu estava com a patroa lá em cima hoje, e minha irmã estava aqui ainda, e a gente estava falando, ela falou, nossa, ainda tem dívida do apartamento lá de São Paulo. Mas não vale nem a pena, hoje está tão pouquinho. Então é porque exatamente isso. Lá atrás o valor da parcela ele era muito proibitivo. Né? Então esse começo é mais difícil para quem está financiando, né? Só que depois você vai ter mês a mês essa redução. Ela é pouca, tá? Então você tem uma parcela de 5, daqui, sei lá, 5 meses ela vai estar lá 4.990. Todo mês ela vai reduzindo ali R$1, R$2, é bem pouquinho. Tá? Mas o que acontece? Essa parcela que você está pagando de 5, na verdade, ela deveria ser de R$350. Tá bom. Tá? Então, o resto é juros. Tá. Então, eu sempre falo, eu tenho muito cliente que ele fala assim, eu vou financiar os 80% do banco, porque eu vou usar esse dinheiro em uma aplicação, eu vou fazer esse dinheiro render, e eu vou pagando aqui as últimas, e eu vou brincando com esse brincando financeiramente com esse dinheiro, né? E ele sabe que ele tem ali o bem, né? Ele tem redução de alguns custos, como, por exemplo, o aluguel, enfim. E ele tem um imóvel que é um bem mais seguro, né? Isso traz uma segurança. Mesmo que ela é financiada, você fala, é a minha casa, eu tenho um lugar para morar. O brasileiro ainda tem essa coisa da casa própria, a gente deseja isso, né? Isso não há dúvida nenhuma. Né? Agora, vamos lá. Os bancos que não me ouçam. Mas eles dependem disso. Eu acho que essa clareza, na verdade, a ideia de convidar você aqui é exatamente para a gente clarear um pouco esse mercado. Porque é um mercado que, infelizmente, a gente vai falar um pouco, mas é um mercado que as pessoas entendem errado, né? Acha que qualquer um simplesmente vai, faz a prova e sai vendendo uma casa, um apartamento, e não é bem isso. Você tem o pré e o pós-atendimento, né? E a Maria, uma das razões dela estar aqui é exatamente porque ela é advogada. Então, ela entende essa papelada, essa documentação. Normalmente, o brasileiro deixa tudo enrolado, deixa para a última hora, né? Exatamente. Eu brinco assim, né? Muita gente é corretor primeiro e tal, e depois, até porque o curso de técnico em transação imobiliária, né? É um curso de ensino médio, um curso técnico. Então, a maioria das pessoas acaba fazendo esse curso primeiro e depois vai fazer uma graduação, né? O meu processo foi totalmente inverso, né? Eu sempre quis fazer direito e fiz vários cursos técnicos antes, ET, né? Que na época agora é ETEC, né? As ETs, que são as escolas técnicas estaduais e tal, até para descobrir realmente o que eu queria, né? Tinha dúvida entre jornalismo e direito, e aí optei pelo direito. Então, trabalhei, né, em várias áreas do direito.
durante aí quase 20 anos, né? Eu tô me formei em 2006, mas desde 2001, que primeiro ano eu já fiz estágios em vários órgãos públicos, vários segmentos diferentes, para saber realmente o que eu gostava, né? E aí tive escritório também por muito tempo, até 2018, né? Em 2018 eu comecei a sentir essa necessidade porque eu trabalhava muito com o direito de família. É isso que eu ia perguntar, qual é a sua área? Direito de família. Sofrido, porque a gente se envolve muito com os casos, né? Sim, sim. Então eu tinha, por mais que você tenta ser profissional ali, mas às vezes dentro você fala, ai meu Deus, eu preciso resolver. Normalmente são brigas, né? É difícil um relacionamento acabar e acabar na boa, não né? acaba bem. Sempre... Não. Muito raro, muito raro. Então, e principalmente quando tem envolvimento de filhos, né? Tá. Então, esse era... A maioria dos meus casos era realmente divórcio, pensão, guarda. E aí fica aquele jogo. E aí eu já tava um pouco já cansada, né? Amo direito, sempre foi meu sonho, né? Acho que é um sonho de realização, assim, da minha família, de saber que desde criança, né, e tal, e aí eu fui tendo certeza que era isso mesmo. Então foi muito legal, a história é muito legal, mas chegou um momento que eu fazia muito inventário. Tá. E aí eu tinha vários imóveis lá parados e as pessoas falavam, precisa vender, porque o herdeiro quer aquela briga toda. E aí eu falei, bom, vou passar esses imóveis para alguns colegas corretores lá no meu bairro, né? Eu sou de São Bernardo, né? Isso eu ia perguntar ainda, mas vamos lá. Sou de São Bernardo, então... Você é nascida em São Bernardo? Eu nasci em Diadema, que é divisa. Tinha um hospital em Diadema, eu nasci em Diadema, mas sempre minha família morou em São Bernardo. Então, desde criancinha no mesmo bairro e tal, né? Então, conhecia todo mundo. Então, você acaba tendo ainda maior esse envolvimento. E você quase não faz não amizade, fala com ninguém, né? né? Então... E meu pai também tá lá desde 60, minha mãe desde 70. Então, a família toda no mesmo lugar, né? Então, você acaba se envolvendo mesmo porque acaba sendo muito pessoal, né? Sim, a comunidade você conhece todo mundo em volta. E você acaba querendo ajudar. Então, chegou um ponto também que eu tava mais... fazendo caridade do que trabalhando realmente, porque eu queria realmente ajudar as pessoas. Só pro bono, né? Então, o que o seu Edson até comentou aqui, Isso, né? Só pro bono, e né? a gente acaba, é legal, assim, e tal, mas tinha um peso muito grande, tava tendo um peso muito grande na minha vida, assim, e eu não tava mais 100% feliz, né? E aí, esses imóveis de inventário, passei para alguns corretores que não conseguiam vender. E eu falava assim, gente, o que acontece? Por que ninguém vende, né? Parecia que aquilo tava... Aí eu falei, bom, eu vou fazer o curso do Cresce, vou ver como era. E descobri que era um curso técnico, né? Fiz por uma escola credenciada, a gente também, outra dica. Isso é importante. Tá? Porque tem várias pessoas tirando o Cresce, que as pessoas falam, e não é isso, né, o termo, mas você faz um curso técnico, ele dura 9 meses. Hoje é um curso totalmente online, com 10 matérias, então você estuda arquitetura, design, tem várias matérias, matemática financeira, economia. É um curso bem legal. E aí você faz as provas, tem o certificado do colégio técnico, né, um colegial técnico, e aí você se inscreve no Cresce, né, faz o estágio. E que, por sinal, é uma coisa muito séria, né? É muito se séria. você tentar, até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrige. Se você tentar vender um imóvel dizendo que você é corretor e você não é corretor, você pode crime. Ser levado para cadeia. Você Exatamente. É coercitivo, crime, né? Baixa exatamente. a polícia. Eu já vi acontecer isso, né? De baixar a polícia e catar, vem cá, meu amiguinho, você vai se explicar, né? Porque é uma instituição, federal, né? O Cresce, né? É como a OAB também, né? É um conselho federal, exatamente. Né? Então, é realmente muito sério. E acho que as pessoas não têm noção da responsabilidade que é vender o imóvel. Sim. Porque é o que você falou, não é só vender. É o pós-venda, é o antes, como eu chego nesse cliente, como eu chego corretamente no proprietário do imóvel. Então, tem todo um trabalho, né? Que não pode ser, dá aqui sua casa, me dá umas fotinhas e cadastro e vendo. É muito comum, o que eu já senti, a gente já sentiu na pele, é a pessoa chegar e falar assim... Eu vou te dar um valor dessa casa que é o valor que você quer, mas o mercado é 60% abaixo. Aí você me traz essa informação, eu vou falar, nossa, Maria Lisboa é uma excelente corretora. Ela falou que é o valor que eu pensava. Nossa, olha, essa casa vale 1 milhão? Era o meu sonho. A casa vale 300, porque ela está danificada, está sem documentação, tudo. O que acontece? Não vai vender. Não vai vender. Vai ser de escadinha para outras coisas. Exatamente. Né? Aí o que vai acontecer? O proprietário vai dizer o seguinte, aquela corretora não presta. Porque no primeiro momento você é legal.
Tá. Porque eu aceitei o valor que você quer na sua casa. Só que é óbvio, eu tenho que ter um trabalho. Eu brinco que o corretor, ele é economista, ele é advogado, ele é psicólogo. Ele tem várias funções, né? Que você tem que conversar com o proprietário e explicar para ele por que a casa dele não vale 1 milhão. Isso é muito difícil, principalmente nos imóveis aqui, né, ou imóveis de lazer, porque você tem muita memória nesses imóveis. Memórias boas, afetivas, né? É muito difícil. Então, a pessoa, ela veio aqui na Porta do Sol, há 30 anos, ela construiu essa chácara. Era o sonho da família, ela viu as crianças crescerem no final de semana, brincarem, né? Então, existe um valor para essa pessoa, sim. Né? Então, é muito difícil você fazer essa... Quando o pessoal fala avaliação, o proprietário, ele já está esperando que vai estar lá no topo. Sim. E às vezes a gente frustra o proprietário, mas eu tenho que ser sincera. Sim, mas essa é a função, acho que obrigatória, né? Você, como um bom corretora, trazer essa informação e dizer o seguinte, olha, o mercado para a sua casa, o mercado, ou na situação que você encontra a sua casa, sua chácara, seu sítio, seja lá o que for, é essa. Essa. E você tem muito... Eu vou dizer, não vou dizer picareta que é muito feio, mas tem muitos que não são tão profissionais e acabam trazendo essa dificuldade para quem quer comprar, né? Ou vender, porque também é muito difícil. Muito difícil. Porque você acabar também comprando um imóvel que você vai pagar mais e depois você vai descobrir que você pagou o dobro, também não é legal, ético, não é né? ético, não é legal. Então, mas aí é que tá, né? O corretor, eu falo e falo para todo mundo aqui, que a gente tava falando até da formação, né? Então, não é lá, vai lá, tira um curso, pede para alguém assinar meu estágio, né? A gente faz curso de avaliação de imóveis, eu faço constantemente, porque eu vendia imóveis em São Paulo. Tá. Em São Bernardo, quando eu vim pra cá, é um nicho totalmente diferente. Sim. Então, assim, o primeiro ano, eu falo que foi de muito estudo pra mim aqui. E, de repente, você tá lá, vamos supor, na praia, em Santos, né? O Canal 5 tinha um valor, mas agora, por uma questão de dia, o Canal 5 não vale mais o que era 5 anos atrás, né? Então, você tem que se atualizar o tempo todo. Eu falo, tem que ter parceiros muito bons, né? Porque hoje a gente atua o estado de São Paulo praticamente todo. Então, se você virar para mim e falar, eu quero uma chácara em Limeira, eu quero em Limeira. Peraí, a gente vai... Qual é o meu parceiro mais próximo de Limeira? É o João. Então, João, eu preciso saber como que tá o mercado aí. Né? Porque eu não posso simplesmente pegar o link do João e te mandar e falar, olha, toma, é isso aí. Sim, porque né? Tá dentro do preço? Porque o link pode ser que o João não seja tão bom corretor e aí ele coloca o preço acima, por exemplo, e eu acabe te enganando, vendendo, né? Porque você também não tá a par daquele mercado. Sim. Você também não tá ali naquela realidade. Então, tem que ser tudo muito bem pensado. A questão ética do corretor, ela é muito forte. As pessoas acham que, assim... o corretor é um segundo... É tipo um subemprego. Não, é um segundo... Não é, gente. Não tenho o que fazer na minha vida, eu vou ser corretor de imóveis. Nada deu certo, vou virar corretor e vou ganhar aqui 6% de comissão. Não é assim. Tanto que eu quis falar dessa inversão que aconteceu na minha vida, né? Tá. Então, primeiro direito e tal, e depois... Por uma necessidade, você acabou... De mercado, porque eu falei assim, peraí, eu tenho esse monte de imóvel aqui e não tô ganhando dinheiro, por quê? Se eles estão aqui na minha frente. E não estão vendendo. E não estão vendendo. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas não levavam muito a sério a questão da corretagem, né, os que eu passava e tal. Eram até imóveis bons, com clientes que queriam vender a preço baixo, porque eles queriam resolver a questão do inventário, a divisão. Sim, quero acabar com isso. Então, para mim, era uma oportunidade, porque eu tinha essa informação que os outros corretores não tinham. Perfeito. Que esse imóvel tá no preço abaixo do mercado. Porque eles querem se livrar do problema. Sim. Então, acabou que foi... aí eu fui fazer o curso. E para quem você passava também? A informação não estava a fim de vender. Não trabalhava, né? Porque é muito comum, né? Pelo menos as experiências que eu passei em São Paulo, até a casa dos meus pais, todo mundo quer pôr placa, quer assinar um contrato, mas ele põe a placa, assina um contrato e nunca mais volta na casa. Aí passa, sei lá, 1 ano e meio, ele liga para você, escuta, o imóvel ainda tá à venda? Já foi vendido. Você vendeu. Nossa, são imobiliárias ou corretores particulares que eu jamais vou passar de novo, porque ele não teve interesse nenhum em cuidar do imóvel dos meus pais. Porque eu falo assim, uma atualização até dos imóveis. Então, assim, eu tenho imóveis hoje no meu site que estão lá, por exemplo, há 2 anos.
isso tem alguma coisa errada. Claro. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Um trabalho com esse cliente, mensal, seria o correto. Olha, o que está acontecendo? Porque tem clientes, é o que você falou até no começo, que a pessoa fala, minha casa vale 1 milhão e vale 1 milhão. E você explica, você quer anunciar 1 milhão? Nós vamos anunciar. Só que daqui a um mês a gente volta a se falar. Ó, não tive procura. A pessoa fala, não, mas eu quero que fique a 1 milhão. Tá bom. Só que aí o que acontece? Eu tenho um custo para anunciar esse imóvel. Eu tenho um nome, eu tenho um custo, eu tenho, né? Então, você assim... vai trabalhar em cima do imóvel. Exatamente. Então, se eu não tiver também esse respaldo da pessoa e falar, oh, não, a sua casa vale 700, você quer 1 milhão, não vai vender. Então, o que a gente faz? Recusa o imóvel. Porque eu também não posso ter um imóvel na minha carteira que está muito acima do valor, porque isso é prática dos corretores. Eu vejo até aqui, principalmente no interior, tá? Aqui a gente tem isso bastante, de colocar, superfaturar o valor. Tá? Isso aqui acontece muito. E tem uma carteira gigante, eles querem ter volume, Exatamente. mas não tem venda, não tem negociação. E aí você fala assim, você vai captar o mesmo imóvel que o, sei lá, o nome X lá tá fazendo, ele anunciou, e aí o proprietário falou pra mim, eu quero 700 mil no imóvel, e o X anunciou 800. Aí eu falo, mas peraí, 700 vezes 6, minha comissão... você coloque ali 8% para ter, às vezes, alguma gordurinha, alguma coisinha, mas é muito pouco, tem que ser. Então, acaba não ficando o valor real. Então, eu tenho um proprietário que fala, olha, mas o X anunciou por 1.300, então você anuncia por 1.300 também, mas o imóvel vale 1. Não dá para Então, assim, é uma diferença muito grande. E eu também não posso ter um valor menor, porque é uma concorrência desleal. Então, o que eu faço com o proprietário? Proprietário, o X está anunciando a 1.300. O senhor conversa com ele para ele baixar para 1.100? Mas o que acontece? Nem sempre isso acontece. O proprietário fala, deixa lá 1.100 no seu e 1.300 no dele. Mas, poxa, se o corretor é meu parceiro, que graças a Deus aqui eu tenho ótimos parceiros... Eu ia comentar sobre os seus parceiros. Você tem um hábito que eu acho muito interessante de vamos dividir essa comissão, vamos certeza. Em 2, em 3, em 5, mas vamos fazer a venda. Porque a venda, gente, ela é assim, todo mundo precisa de dinheiro? Claro. Sim. Tenho contas para pagar como todo mundo, muitos boletos, inclusive. Mas eu penso assim, a satisfação do cliente, aquilo que veio lá do direito, que isso é da pessoa, né? Não, a pessoa é assim. Se tá certo ou errado, eu não sei. Mas eu sou desse jeito. Esse é o seu jeito. Né? E você tudo cativa, como eu, cativo algumas pessoas, repilo outras, mas é o seu jeito, claro. Sou assim. Então, a profissão que eu tiver, eu sei que eu tenho esse papel também. A função social. Não tem a função social da propriedade, não tem algumas coisas que a gente estuda. É a minha função social também. Então, assim, preciso. Mas a satisfação de você entregar uma casa... Sim. Isso eu não tinha mais no direito. Essa satisfação. Esse retorno, né? Ganhamos a Sabe o que é causa. você ir numa audiência e não brilhar, não dar mais aquele friozinho na barriga? Isso estava acontecendo comigo. Eu fiz teatro muitos anos. Pra mim sempre deu dor de barriga quando eu vou numa audiência, tá? Então, vai continuar dando. Não, porque eu não sou... Exatamente, depende do que lado da mesa que você tá. Sim, mas pode beber, fica à vontade. Não, vou beber. Mas então não tinha mais aquele, é o que eu falo do teatro, né? Você subir no palco enquanto dá aquele, ai meu Deus, será que tá todo mundo lá? Você olha ele da coxinha, né? Como que tá? Quando acabou isso, eu parei de fazer teatro. Quando acabou isso no direito, eu falei, opa, acho que não é mais o momento, eu não tô mais... Então eu fui fazendo uma migração. Ele não tá te entregando um prazer, um retorno. Porque pra mim tem que ter isso. Mas eu acho que é em tudo, né? Eu acho que em qualquer trabalho, quando você é um vendedor, quando você faz a venda, quando você entrega um vídeo, um produto ou um é uma papo online, satisfação pessoal. Você vê aquilo crescendo, a audiência, e essa satisfação é o que te traz, não só o dinheiro, né? Eu falo assim, cada cliente que eu vejo, que eu encontro no clube, por exemplo, aqui na Porta do Sol, pô, é uma satisfação, tá lá com a família, nossa casa, eu modifiquei isso, manda foto. Eu tô feliz. Tô feliz, né? Então, o mesmo que acontece comigo, né, da nossa família tá aqui muito bem instalada e muito feliz, eu quero que as pessoas também vivam isso, né? Então, é satisfação você também vender algo, fazer do seu trabalho, do seu lucro, do seu dinheiro, né? Da sua renda, fazer uma coisa prazerosa. Então, eu acho que isso também é das coisas que a gente tem, que é a dica da vida, né? Porque senão vira ali um emprego mesmo. Sim.
né? E acho que a corretagem e tudo na vida, você tem algo a mais. Não pode ser só, é assim, mais um é 2. Sim. Não, dá pra gente pintar um de uma cor, o outro de outra e ficar colorido. 1 mais 1 é 2, mas um é amarelo e o outro é verde. E tudo bem, né? Então, acho que esse prazer, então, essa satisfação realmente, e não é papo. Não, porque você é de verdade. Não, mas eu consigo entender, porque, na verdade, quando você fala que está vendendo um imóvel, você está fazendo isso, e nós estamos falando de imóveis de um valor mais alto, isso é um sonho. Sim. Né? Então, o meu sonho é sair da cidade, dessa loucura e trabalhar no interior. Nem que eu tenha que voltar uma vez por semana para São Paulo, mas é o meu prazer. É de acordar, olhar as estrelas no meio da madrugada, pisar na grama. Então, isso é um sonho. Se você vende um sonho que ele vai se tornar um pesadelo, porque o corretor omitiu uma série de problemas da casa, omitiu, que é o que nós vamos falar agora, a documentação, porque... o brasileiro deixa a documentação. Depois eu faço, né? O inventário depois eu resolvo, aquilo eu resolvo. Eu fiz um puxadinho lá embaixo, nossa, ficou lindo aquele salão, lindo. Só que ele não consta da documentação. E se não constar, eu não consigo fazer um empréstimo bancário, porque vem um perito. Me conta um pouco sobre isso. Vamos lá. Um dos causos que a gente tem por aqui, né? É a documentação. O que acontece? A pessoa, ela vinha bem isso mesmo. Ela veio, comprou um terreno em 1980 e aí ela foi fazendo lá, depois eu averbo, depois eu vejo na matrícula. O que as pessoas pensam quando ela vem comprar? Tem escritura? Sim. Primeira coisa que a pessoa pergunta. Primeiro que escritura e matrícula são coisas diferentes. Explica aí. Né? Então, a escritura é um documento que é feito no cartório de notas. Então, você vai, o comprador e vendedor, e declara a sua vontade. Estou vendendo... pro X, né? O valor tal, brararara. Isso é uma escritura. Sim. Então, o cartório de notas, ele vai ser encaminhado essa documentação pro registro de imóveis, que seria a certidão de nascimento do imóvel. Né? Então, nós ainda temos algumas aqui que são registradas em São Roque, porque nós não tínhamos cartório em Mairinque, né, de imóveis. Então, também uma atualização. Aí fica a dica, se quiserem, nós fazemos essa atualização super simples. Isso, tá? uma grande parte aqui não é só no Porta do Sol. Eu aí vou atrapalhar um pouco, mas tentando resolver. Quase todos os terrenos na região do interior, que eram fazendas, eram sítios muito grandes, estão sendo divididos. A maior parte da documentação está irregular. Não é que não existe documentação, não é que está irregular. Então, se você começa a fazer agora, você faz com calma. Exatamente. Não vai custar tanto, porque se um dia você precisar vender, não vou nem dizer urgência. O seguinte, você precisa vender por um problema ou porque apareceu um negócio da sua vida. Se você vender esse imóvel, você vai ter problema. Aí porque o sonho vira o pesadelo. Pesadelo, porque leva um tempo para você fazer. Leva tempo, muito tempo. Então, o registro de imóveis é uma coisa. E a verbação... Exatamente. E aí o pessoal acha isso. Tem escritura? Aí o corretor fala, tem escritura, porque a vontade do X vendendo para o Y. Isso tem. Mas cadê a matrícula? Então, é importante que as pessoas entendam que são 2 documentos distintos, em locais distintos. Então, a certidão de nascimento do seu imóvel é a matrícula. Então, lá vai ter o histórico. Então, aqui no Porta do Sol, por exemplo, loteamento, terreno tal, lote tal, do Lutifala, por exemplo. Né? Que foi a imobiliária que vendeu, né, esses lotes lá inicialmente e tal. Então, vai constar lá. O Lutifala vendeu para o X, que vendeu para o Y, que vendeu para essa pessoa que você está comprando. Então, é o primeiro detalhe. Então, eu estou comprando do seu João. Será que está no nome do seu João mesmo? Você tem a história do imóvel. Então, ali já é o primeiro passo. O que nós temos aqui, aqui em outros locais, que a pessoa tem que estar muito atenta. Estou comprando do João, mas o João não é a pessoa que está me vendendo. Está lá o nome do João. Tá? Isso é um alerta. João da Silva, na matrícula, é o que consta como o proprietário. Isso. Aí o José... Só que o José Fernando... fala assim, estou vendendo a casa é minha, há 30 anos. Tudo bem, seu José. Aí eu pago para quem? Pro José. Só que o nome tá no João. E o José, ele tem uma escritura de compra e venda feita no cartório de notas. Só que ele não passou pro nome dele na matrícula. Então, a certidão de nascimento, o nome do pai é outro. Mais ou menos. Você não vai ter essa casa, não é sua. O que acontece? Ela até poderia ser.
Pode ser que o José, ele só fez a escritura e ele não registrou no cartório de imóveis. Isso pode acontecer porque às vezes a pessoa comprou, não tem o dinheiro. Tá? Você pode fazer esse registro posterior, não tem problema. Sim. Só que muitas vezes essa escritura de compra e venda, ela não é real. Tá? Então, esse é o alerta, gente. Então, e como saber identificar essa? Exatamente. Então, assim, por quê? As pessoas, até a maioria dos corretores, só faz o levantamento da matrícula. A matrícula vai estar aqui, é do João. Aí o José fala, não, eu tenho esse documento, é meu, deposita na minha conta e transfere direto, que eu tenho uma procuração do João, tá? Isso nunca vai aparecer, essa procuração do João. Tá? Então, a gente tem que estar bem atento em todos os documentos. Não é só a matrícula, não é só a certidão. Por exemplo, eu levanto certidão criminal federal. O pessoal fala, nossa, mas por que você levanta certidão criminal federal? Porque se você tiver um processo de execução de um bem federal, Sim. você também, né? Trabalhista. Porque eu tinha uma empresa há 15 anos atrás, ficou um processo rolando, eu vendo para você o meu bem, minha casa, né? Só que está arrestado judicialmente, né? Você Exatamente. me paga e a justiça vai tomar de você porque você não olhou o documento. Exatamente. Né? Você pode ser considerado que não está agindo de boa fé, né? Foi, na verdade, uma fraude, uma tentativa de fraude, e você perde o imóvel. Eu já tive casos de pensão alimentícia. O imóvel foi vendido durante um processo de execução de pensão. Então, o processo de execução de pensão ele é bem demorado, lento. O pai vendeu esse imóvel de boa fé, ele sabia que tinha o processo, mas ele pensou, uma hora eu vou pagar essa pensão e tal. E aí, de repente, a pessoa que comprou me liga e fala, o oficial de justiça está aqui e veio tomar a minha casa. Nossa Senhora. Então, assim, foi provado que ele pagou, mas por quê? Ele tinha depositado na conta exatamente do proprietário, Sim, tinha matrícula. Mas é uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça assim, terrível, que você não precisa passar se você consultar. Exatamente. Se você fizer a consulta direito, não vai só pelo oba-oba, né? Porque eu acho que assim, é aquela vontade, essa é a casa, eu vou fazer. Então, assim, se tem um processo lá, então tudo bem. Pode ter um processo. Também o proprietário que tem um imóvel que tem algum problema, ele pode vender o imóvel dele. Mas desde que tenha essa segurança. Conste e que nos documentos, pé que está, né? esse processo, né? Então, assim, a gente pode, como advogados, até qualquer pessoa, vai até o fórum, pede uma cópia, que a gente fala que chama COP, que é uma certidão de objeto e pé, que é um resumo do processo para você saber em que pé está, como está aquele andamento. Então, com aquele documento, se lá na frente alguém te questionar, você fala, eu agi de boa fé, eu tenho esse documento. Então, as certidões, quanto mais, melhor, porque eu estou agindo de boa fé. Então, se lá na frente aparecer algo, mas espera aí, eu tenho a certidão com a data que eu puxei. Então, eu já... caracteriza a minha boa-fé. Infelizmente no Brasil é assim, né? Você tem que pagar pelos maus que fazem as coisas erradas. Não só os vendedores, como os corretores, em tudo. Então, quanto mais você se armar, melhor. Então, a dica Você já tem que fazer prova a seu favor. Antes de mais nada. É mais ou menos assim. Isso. Né? E eu acho que esse é o papel, né? Então, a gente está com um projeto agora, já... Estamos conversando com alguns corretores aqui, como eu falei, de alguns parceiros, né? E a gente entende essa dificuldade das pessoas com a documentação. E é uma coisa que eu acabo tendo um pouco mais de facilidade, porque já foi o meu dia a dia há mais de 20 anos. Claro. Então, para mim, é muito mais fácil. Então, nós estamos fazendo algumas parcerias já com relação à documentação. É um nicho que a gente está aproveitando aí, pegando bastante aqui forte no interior. E por ter essa facilidade, né? E por passar, também para passar esse conhecimento para o próprio corretor. Porque a formação, né? Ela não é só ir lá no online, fazer as aulas e responder os questionários e tal. Né? Ela é o dia a dia. Tem que ter a vivência, claro. Tem que ter a vivência. Dia. Só que, às vezes, esse corretor que está se formando, ele tem uma vivência com outro corretor que também teve com outro que nunca viu um documento. Então, eu tenho um corretor aqui que não sabe hoje fazer um contrato. Não sabe as normas das regras da BNT, por exemplo. E eu falo assim, também não preciso seguir como uma monografia. Sim, mas eu preciso ter o básico. Você precisa ter, não erros de português, formatação. Até porque o português é uma língua muito complexa, que uma vírgula muda todo o entendimento. Principalmente juridicamente. Juridicamente, claro. Né? Claro. Esses dias eu estava conversando com uma cliente de um termo prorrogável, automaticamente prorrogado. Né? E aí eu comecei, peraí. E aí eu trabalhei muito tempo numa empresa que a gente
recebia ofícios judiciais e eu autorizava essa empresa a fornecer dados, né? A gente fornecia dados para os juízes. E aí tinha juiz que falava prorrogado. Peraí, tá prorrogado, então é automaticamente ou não é? Você vai me mandar outro ofício. Então eu expliquei isso pra cliente, ela falou, meu Deus, então não é nada disso, mudou tudo. Um prorrogável e um prorrogado. Né? Então é esse cuidado que a gente já tem mais essa malícia claro, por porque causa do dia a dia. Voltamos lá, você viveu isso durante 20 anos. Primeiro você estudou para entender esse salamaleque todo, todo esse misance, o juridiquês, que é muito complexo, né? Data vênia, né? Acho que se você perguntar para 99%, todo mundo já ouviu falar em data vênia, mas o que é o significado do data vênia? Você não sabe, procura, porque eu também não lembro. Vamos procurar, gente. Eu também não lembro, depois eu vou procurar. Não, mas são vários termos, né? E assim, e eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa que não fala... Eu tenho colegas advogados que falam, vai lá no artigo tal. Gente, eu nunca decorei, eu sou aquela pessoa que risca as leis e tal. E de falar a linguagem do povo. Eu tenho até uma amiga que ela fala, o pessoal me chama de Lia também, né? A Lia é advogada do povo, né? Porque eu sempre tive essa linguagem mais simples, porque não adianta eu explicar com as palavras a jurisprudência, né? Não, vamos explicar o que é, né? Como é, na prática. O juiz deu uma sentença e isso passou a ser para todo mundo essa sentença para esse tipo de caso nessa situação. Exatamente, é um modelo a ser seguido, né? E tal, uma decisão que pode ser seguida. Mas essa forma que você está falando é muito mais fácil de explicar. Né? E que nem eu virar e falar, matrícula é certidão de nascimento do imóvel, né? É muito mais fácil do que eu pegar um termo, né? Então, assim, sempre foi desse jeito. Então, acho que a linguagem é fácil. Então, assim, os corretores também aí, amigos, parceiros e ainda não parceiros, estamos sempre à disposição e para fazer essa parte de documentação. Então, às vezes a pessoa, ela vende o imóvel, ela é boa como vendedora, mas ela não é boa na documentação. Então, vai lá na Maria Lisboa, fazendo propaganda agora. Vai na Maria Lisboa que a gente faz a documentação, as certidões, faz a escritura. Tem corretor que não gosta de assinar a escritura no cartório, porque ele se sente, para ele é estranho. Mas ele tem que estar lá presente. Ele tem que estar lá, é o correto, né? Porque você tem que ter esse apoio ao seu cliente. Mas, às vezes, ele não sabe o que é. Ele não tem esse conhecimento, ele tem até medo de ir. Então, todo esse trabalho a gente faz, né? Então, porque tem gente que é bom em vender. Sim. Tem gente que é bom em captar, tem gente que é bom em vender, tem gente que é bom em documento, né? Então, a ideia realmente é ter uma equipe que seja boa em tudo, né? E que a gente consiga atender essas pessoas que não conseguem, né? Ou que não querem trabalhar com essa parte da documentação. Então, a gente faz. Tá, vamos lá. Eu sempre gosto de perguntar... Não é só aqui que a gente assiste o programa. Graças a Deus, ele vai para um monte de lugares. Graças a Deus. Então, tem gente que não tem acesso a Maria Lisboa aqui, agora, no momento. Mas a Maria Lisboa, me dá uma dica. Eu estou a fim de comprar uma casa ou um sítio no interior de outro estado. Qual é o passo a passo inicial que eu devo ter? Ou quais são os cuidados que eu devo ter? Na hora que vão me mostrar um imóvel, eu gostei muito, o que eu devo fazer? Primeira coisa, gente, todo mundo hoje pesquisa no Google, né? Internet. Primeira coisa, tem que estar muito atento, porque os golpes começam ali. Tá? Então, assim, imóveis que não existem. Então, primeira coisa, a pessoa olha um imóvel e fala, nossa, custa 300 mil esse casarão aqui. Vou comprar. Vou lá correndo. Aí chega lá um consórcio. Chega lá, aquele imóvel não é daquela pessoa, ele não existe. Você vai até o... E aí, o que acontece, gente? Esse contato com o corretor que você vai fazer, com o suposto corretor, ele vai perguntar pra você, quanto você tem aí de dinheiro à vista? Aí você vai lá visitar o imóvel. Não existe. Então, ali você... Acontece, tá, gente? Você pode estar dando ser uma roubado, dica. já aconteceu, tá? Vários casos, até aqui na nossa região, inclusive, tá? Então, a primeira dica é, esse corretor existe... Ele é credenciado, entra no site do Cresce. Isso que eu ia perguntar. Então, se eu pegar o nome dele, vou lá no Cresce, me dá o seu... Primeira coisa, me dá o seu nome e seu... Nome completo, o número do Cresce. O que ele pode fazer? Dar um número de um Cresce que existe. Então, Mas assim... você tem que olhar para ver se é a mesma pessoa. Aí a gente tem que olhar. Vai ter a foto,
tá? Do Cresce. Se não bater o número, se não bater a localidade, por exemplo, o meu registro do Cresce, já estou em Mairink. Tá. Né? A minha imobiliária hoje é Mairink, todo o meu CNPJ tá tudo transferido em Mairink. Vendo imóveis em outros locais? Sim. Mas o meu cliente, quando eu falo com ele, eu já mando o meu cartão virtual. Com o meu número de Cresce, pessoa física, pessoa jurídica. Então, ele vai bater. E os clientes fazem isso e eles me falam. Sim, sim. Ai, Maria, realmente, né? Ou então o cliente fala assim, nossa, mas você tá em Mairink vendendo imóvel em São Paulo? Porque eu já falo, né? E a pessoa, então quer dizer, ela pesquisou. Tá. Então, o primeiro passo, gente, digita no Google Cresce SP, vai aparecer lá, vai ter bonitinho os credenciados, você vai digitar o nome ou o número do Cresce. Se a pessoa recusar de passar esse número, foge. Já cai fora, tá? Então, o que acontece? Hoje, o fato da pessoa ter um site na internet de imóveis ou ter anúncios no LX, Viva Real, Zap Imóveis, nos portais, não quer dizer que ela é corretora. Não serve para não significa nada. Porque os sites, os portais, eles não se responsabilizam pelos anúncios, tá? Então, eu tenho alguns processos, inclusive, de clientes que fizeram, foram através de anúncios. Eu tenho muito até de clientes com compra de caminhão. Também, não só de imóveis, tá? De carros, caminhão. Eles fazem um anúncio, te atraem, porque o anúncio é muito menor. Sim, o valor né? tá maravilhoso. Nossa, e aí também tem isso, né? A pessoa que quer levar vantagem... Meu pai sempre dizia, coitadinho, hoje não tá muito bem, mas ele sempre dizia, não existe almoço grátis. Alguém vai pagar. Exatamente. Então, se você vê uma coisa que custa 100 e tá vendendo por 20... Cara, alguma coisa tá errada. Ou tá quebrado, ou não existe, ou você vai ser enrolado. É o que eu brinco. E, na verdade, nem é brincar. Eu falo assim, por que roubam um celular? Porque alguém compra. Sim, sim. Então, alguém chega com um iPhone pra você e fala, eu quero R$200. Você fala, poxa, mas peraí, o iPhone custa 10 mil? 10 mil. Eu vou pagar R$200? Sim. Então, você sabe. Né? Então, é primeira coisa, não tente levar vantagem, porque o preço é aquele, o mercado é esse, não tem como fugir. Mas vamos voltar. Então, a pessoa é idônea, o Cresce existe. Então, o primeiro passo você seguiu. Você foi lá, consultou no Cresce. Okay. O nome tá certo, bate com a foto, bate com o número. Aí você vai fazer a visita, vai agendar a visita. Sempre tentem agendar com antecedência. Sempre você, antes de fazer a visita, você já consulta se ele existe. Você não vai até o local, tá? Então tem tudo isso, gente. Marcar no local, né? Porque é isso que é o nosso trabalho, né? E que eu falo que é um risco para o corretor também. Sim, claro. Para ambos, né? E, então eu sempre falo. E é uma dica que eu sempre dou também. Fala pro seu irmão, olha, eu tô indo lá no interior ver uma casa, manda a localização, manda o contato do corretor para uma outra pessoa. Manda para onde você tá né? indo. Para onde você tá indo. Isso é muito importante, né? Infelizmente, a gente tem que dar essas dicas, né? Realidade. Essa é a ideia de você estar aqui, né? Exatamente porque isso. O cliente, aquela pessoa sabe que você tem um dinheiro para gastar. Então, é um risco que você está correndo, tá? Então, essa é a... E aí, marca a visita, veio visitar. Gostou do imóvel? Qual é o próximo passo? Proposta. Tá? Essa proposta, ela tem que ser feita por escrito. Então, o cliente vira para mim e fala, minha proposta é de 500 mil, pagamento à vista. Eu redijo essa proposta. Hoje, ele assina digitalmente, tá? Então, eu mando para ele através de um link, ele faz a assinatura. Uma proposta... digital, mas ela é oficial. Oficial, com validade jurídica, tá? As assinaturas. Passa a ser uma coisa válida para os dois lados. Tá? Né? Hoje, eu, Maria, optei por não pegar sinal na proposta. Tá? A minha imobiliária não pega sinal na proposta. Por quê? Na minha opinião, se não der certo a proposta, eu tenho que devolver esse valor. Então, eu prefiro primeiro mandar essa proposta, tá? Uma opção minha. E eu acho que o cliente fica mais seguro também. Sim. Porque ele pensa, poxa, já tem que dar um sinal direto aqui. Nem sei se ele topa, né? Então, eu prefiro agir dessa forma. Então, fez a proposta, o proprietário vai me responder se sim ou não. Ele aceitando, né? A gente parte para um compromisso de compra e venda, que é um documento onde vão ter todas as cláusulas deste contrato, né? Data de entrega, valores como vão ser pagos, tudo certinho. Tudo que fica... tudo que fica. Fica a dica, corretores. Tudo que fica na casa, Exatamente. Tudo que vai embora. Se são plantas, se são televisões, se são móveis. Porque isso tem que estar. Porque as pessoas mudam muito. É terrível
o que você conversou primeiro e o que ela realmente está disposta a entregar. E isso tem que estar no contrato, né? Porque depois é aquilo que a gente comentou, desses imóveis, tem essa questão afetiva. Aí a pessoa, ela pensa assim, vendi muito barato. E é assim também, quando ela vende o imóvel, ela começa a contar para todo mundo que vendeu. Aí, nossa, você tá só doido, isso? só isso? Não, tira tudo, vende tudo. Sim. Tá? Isso é muito comum. Você vai deixar na casa? Foram vários. Eu já tive vários casos de chegar, já tive casa de eu chegar e cadê o colchão que a pessoa veio para dormir? A cama não estava lá. E a cama deveria estar. Porque na negociação ficava a cama. Ficava a cama. Cama, colchão, tudo. ficava tudo. E aí chegou, cadê a cama? Mas onde a pessoa dorme essa noite? Então, eu tenho um inflável, eu falei pro cliente. Eu falei, eu acho um colchão para você. Tá. Né? Então, assim, é uma situação constrangedora. E aí você também tem uma coisa, você colocar uma aplicação de multa para tirar esses móveis. Porque também tem isso. A pessoa pode simplesmente tirar e não tem penalidade nenhuma para ela. Sim. Porque ela já recebeu. Sim. Então, como que eu deixo de... Né? Porque quando você faz a entrega da chave, você já recebeu, já transferiu o imóvel, né? Então, então é muito importante o compromisso, que todas as partes assinem. Se tiver mulher, gente, o marido e a mulher estão vendendo, não é só um que assina. São os dois. Tá? Já tivemos problemas também. Né? Então, tudo isso tem que estar muito alinhado. O marido não pode vender ou a mulher vender sem o outro estar ciente, nem né? se for herança, tá? Inclusive herança também. Herança dela. Não, o marido tem que assinar como ele está concordando. Porque se ele discordar disso, ele pode me trazer problemas. Então, eu preciso que ele assine. Hoje também a gente faz assinatura digital, é super simples. Super rápido. Né? Com a validade jurídica e tal. E aí, partiu disso, se for pagamento à vista, é muito mais tranquilo, né? Marca a data da escritura no cartório de notas, todos comparecem, faz a escrituração, vai para o registro, né? Paga os impostos. Todo esse trabalho de geração de guia de TBI, transferência do imóvel, conta de luz, com gás, para quem tem gás, tudo isso a gente faz. Transferência do IPTU é um trabalho pós-venda que eu faço questão de fazer, que também é um diferencial. Tá? Porque eu acho que é importante, não me custa nada, eu já tenho a prática. Às vezes a pessoa vai transferir, é um agrado, né? Eu acho que fica a dica, né? A gente está falando aqui com a Maria é aqui da região, mas você que é corretor, dá uma caprichada nesse carinho, né? Porque é um momento que a gente falou, é delicado, que você está pegando o teu sonho. E aí simplesmente a pessoa vem e te trata de uma forma fria, é ruim. Um pouquinho de carinho. Me dá, a gente já tá, olha, parece incrível, né? A gente já tá com quase 1 hora, Uau, tá, minha querida? Que papo bom. Me diz o seguinte, então agora a segunda coisa que eu mais gosto, para quem vai, uma dica de quem tá, aí sim, eu não sei que caminho eu vou seguir. Eu acho que eu sou uma pessoa com diferencial, eu sou comunicativo, eu gosto de vender e tal. Eu acho que vou fazer o meu cresce e vou tentar pela corretagem. Quais os passos que você daria para alguém agora que quer começar no mercado? O que ela deve fazer? Primeiro, a hora que ela pensar em tirar o cresce, que é o termo que o pessoal costuma usar, levar isso com seriedade. Tá? Não é fácil, não é uma profissão... a segunda opção, se não nada deu certo, não. E você não vai sair vendendo um imóvel de R$1,5 milhão na primeira vez? No primeiro dia, não. Sim. Nem no primeiro ano, tá? Então, assim, se não trabalhar muito direitinho, eu sempre falo, se vendeu no primeiro ano, foi sorte. Tá? Por quê? Você tem que ter um trabalho, porque o nicho desse público, ele também é mais fechado. Né? O público é mais exigente, então você tem que estudar mais, você tem que ter mais conhecimento. Aquele mármore, qual que é aquele mármore? Mármore de Bitinga. Entendeu? Se você não souber qual é aquela pedra, aquele mármore, então tudo isso é um diferencial, né? E ser vendedor não é ser corretor. Então as pessoas também têm que ter essa dica. Sou muito bom vendedor. Vamos lá. Então agora você vai se formar corretor. Vai aprender a ser corretor. Porque é diferente, né? Eu falo que é mais fácil você não ser vendedor. Porque se a pessoa, se ela fica muito no pé do cliente, o cliente também não gosta. Então você tem que ter um equilíbrio. Você tem que dar esse espaço para o cliente, para ele pensar, né? Você não pode dar muito espaço, mas você também não pode sufocar, né? Então, porque senão fica aquele corretor chato, toda hora mandando link, e o cara fala, oh, meu Deus do céu, não é nada disso que eu pedi. E eu sempre falo, a dica é, saiba ouvir. Então você é um vendedor que tem que saber ouvir. Porque às vezes é uma dica que o cliente te deu e você fala, peraí, mas eu tenho uma casa que tem essa cozinha. Então, essa cozinha aqui, ele vai lá olhar.
E aí ele gostou daquilo. Foi o que ele quer uma lareira cor-de-rosa. Aquela casa tem uma lareira, eu vou pintar de rosa, vai dar tudo certo. Essa casa aqui ninguém queria mostrar pra gente, porque não é o seu perfil. Como é que você sabe o meu perfil? Você não... Eu te disse que eu queria alguma coisa, mas não quer dizer que você não pudesse mostrar. E a Maria veio e mostrou. E deu certo, Deu né? certo, deu então, certo. mas é bem isso. Às vezes é ouvir, é um detalhe. E pode ser que você não tenha falado, talvez, esse detalhe para um corretor e você Pode falou ser, para mim num pode bate-papo. Né? Então, é o que eu falo muito. Eu gosto muito que o cliente venha aqui e eu ande com ele. Então, assim, o primeiro dia não é para ele comprar. O primeiro dia é para ele vir conhecer o clube, ele vir conhecer como é a segurança, ele vir ir na hípica. Vamos olhar que tipo de casa que você gosta. Vamos olhar umas 3, 4 casas? Me fala o que você não gosta. Sim. Quando ele fala pra mim o que ele não gosta, eu não Fica levo mais mais fácil. ele naquela casa que ele não gosta, né? Então, eu gosto de trabalhar esse inverso, porque é dessa forma que eu quis ser trabalhada quando eu vim comprar a minha casa, Sim. né? Bom, e aí eu vou senão a gente foge, né? Então, eu tenho que aprender a ser corretor, tal. Eu quero tirar o Cresce. Então, a gente já comentou, procurar uma escola idônea. Credenciada, que ela tenha esse credenciamento no Brasil todo, tá? Porque senão também você pode ter problemas de ser credenciado só em um estado. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Se precisarem de dica, pode me chamar, eu indico uma escola que eu estudei, que ela é em São Paulo, mas tem várias unidades, tá? Então é um curso bem bacana. Mas você acha isso também pela internet? Pela né? internet, mas tomem esse cuidado, tá? Desse credenciamento. E no Cresce, e o estágio, tá? O estágio também é muito importante. No Cresce, se eu quiser, tem uma No site do Cresce tem a lista. Tem uma lista. Tem a listagem das escolas credenciadas em todos os estados. Tá? Porque tem o Cresce federal, que você pode entrar também, e o Cresce de cada estado. Tá? Então é bem interessante. E tem uma outra coisa que eu lembro. Você tem que pagar uma taxa anual. E se você parar de pagar, ficar 2 anos sem pagar, você perde o teu licença. Perde. Então você também tem que checar se o vendedor está com o Cresce ativo. Ativo, né? Porque senão ele vai te vender o imóvel. E se você tiver algum problema e você for reclamar no Cresce, o Cresce não vai tomar nenhum. Essa é a importância de você, na primeira pesquisa que você vai fazer, descobrir se esse corretor é credenciado, né? Primeiro porque ele tem que ter esse conhecimento, ele não pode alegar desconhecimento de alguma cláusula de contrato, né? Então, ele tem que tudo estar isso ativo, né? E todo ano, assim, a gente recebe a carteirinha do Cresce, que ela vale até 30 de abril de cada ano. Tá? Então, eu falo sempre para os meus corretores, pendurem o seu crachá. Sim. Eu tô trabalhando, eu tô sempre com o meu crachá. Sim. Quando eu era síndico profissional e tal, na portaria do edifício, ficava um livro, né? Até hoje tem livros, né? Que todo corretor que vem, ele se apresenta, ele assina o livro, ele põe o número do registro dele, ele apresenta a carteira para que ele possa entrar, para mostrar o imóvel, porque é uma pessoa estranha ao edifício que está entrando lá dentro, né? Então, o Cresce tem esse cuidado. Se você tem um edifício com portaria e alguém vai entrar, você não tem o livro? Liga para o Cresce. Vem alguém do Cresce te trazer. Isso é muito legal. E agora o Cresce, ele tem um serviço para as portarias, para os condomínios de prédios, que você já faz o credenciamento direto com o Cresce. Então, o síndico, ele vai ter esse acesso mais fácil. Tá? E quando eu sei que eu vou no edifício tal, eu já deixo isso avisado e o Cresce faz essa ligação. Me notifica exatamente, dizendo muito melhor. Que esse corretor está credenciado. Então, nós estamos falando disso de coisa de 4, 5 anos atrás, já mudou, né? É porque agora também com, por exemplo, o quinto andar, né? O quinto andar, ele faz a contratação de corretores somente para visitas, por exemplo. Então é uma rotatividade muito grande e de corretores no mesmo edifício. Então também foi uma solução que eles tiveram, né? Para poder... não, imagina, toda hora o porteiro entrando no site do Cresce. Não tem como. A gente está com uma horinha aqui já. Me diz o seguinte... Quem quiser contatar a Maria Lisboa Quem quiser contatar a Maria Lisboa para tirar uma informação de imóveis, ou tirar uma informação, ou quiser fazer uma documentação aqui na região, onde ela liga, como é que ela fala com você? Vamos lá. Maria Lisboa Imóveis, tá? O nosso nome, tá? Da nossa imobiliária aqui em Mairim, que atendemos o estado todo de São Paulo. O site é marialisboa.com.br.
E o nosso telefone é o DDD 11, é 98977 1821. 8977 1821. E o Instagram, Facebook, Maria Lisboa Imóveis. Em breve a gente vai estar com um novo projeto aí. Nós estamos fazendo a inauguração da imobiliária aqui, o ponto físico mesmo, aqui pertinho, né, da Porta do Sol, na Portaria 2, Quem agora conhece, em agosto. Na rodovia Mário Covas. Na rodovia Mário Covas, tá? Nosso ponto físico tá se instalando lá, então até o meio de agosto a gente já tá todo vapor lá. Tá. As pessoas que quiserem, né, até da região, fazer a parceria, pegar essas informações, virar corretor, pode me procurar também, vai ser muito bem-vindo a nossa equipe, né? Eu acho que a gente sempre precisa... Você vai ter espaço para alguém fazer um estágio, alguma coisa? Com certeza, legal. E eu acho que é bem legal, né, essa parceria mesmo. Tanto os corretores que já são aqui da região, né? Já tenho vários aí que a gente gosta muito. E os que ainda não fazem parte dessa parceria podem vir. Vamos trabalhar junto, né? Exatamente. Né? É melhor dividir o pão do que comer caca sozinho. Né? Em breve também o projeto para 2024, que é o Doutora Maria, no Instagram, doutoramaria.adv, que a gente vai dar dicas realmente da área jurídica para os corretores. Que é aquele curso que a gente estava conversando Exatamente, antes. Que é um projeto bem interessante para 2024. Então, quem quiser comprar imóveis, quem quiser vender, quem quiser ser corretor, parceiro, né, e fazer a documentação também, isso é bem importante. De novo o teu telefone? O DDD 11 98977 1821. marialisboa.com.br. É Maria Lisboa Imóveis, Só né? .com.br, sem o imóveis. Nas redes sociais é Maria Lisboa Imóveis. E o site é marialisboa.com.br. Ficou fácil. Ficou fácil. Maria, primeiro, muito obrigado. Eu falei que ia ser mais fácil do que parecia. Aí, ó, é verdade. Né? Mas muito obrigado. Eu acho que uma das coisas do Papo Online é trazer essa coisa de dar uma dica, de mostrar... tirar algumas descomplicações do que já é meio enrolado. Obrigado, minha querida. Eu que muito agradeço pelo convite, pelo papo. Imagina. E venham pra cá, gente. Quem quiser vir morar, venham. A gente tá aqui à disposição para receber, fazer amigos, vizinhos, né? Isso. E muito obrigada. E aí vamos já indo pro finalmente. Para você que ficou com a gente até agora, por favor, como eu já expliquei, se registra no site, aperta o sininho, dá o seu like, ajuda a gente. É muito importante para continuar fazendo essa brincadeira toda aqui. Muito obrigado, até uma próxima e a gente vem se falando. Valeu!